coloquei correto. E eu fui olhar as senhas e vi que estava diferente, tá tudo certo. São 3 aulas que eu tenho que lançar. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, mas eu não acho que tá certo. Deu isso. Vamos lá. Bom dia a todos. Paloma. Bom dia. Tudo bem, minha flor? Tudo sim. Graças a Deus. Ó, como eu falei para vocês, a gente vai continuar trabalhando com as classes de palavras superficialmente, sem se adentrar muito, só mostrando para vocês quais são essas classes de palavras, exemplificando, né? E na próxima terça-feira a gente já começa com... Eu vou preparar o roteiro hoje à tarde, o roteiro de recuperação. E aí eu já coloco para vocês esse roteiro e na próxima semana a gente já vai para revisão de conteúdo. Eu acredito que vocês não vão precisar fazer recuperação. Eu ainda vou olhar essa prova, né? Eu já comecei, estou terminando de corrigir, tenho que terminar de corrigir até amanhã. E já recebi algumas respostas que foram fotografadas, as que não foram feitas só no computador, tiraram foto, mandaram para mim, e eu estou arquivando para a gente poder trabalhar. Morro de medo quando vem essas fotos com meu celular, porque como são documentos, são provas, meu celular não é de confiança para essas coisas, né? Mas até amanhã à noite, às 23h59, que é sexta-feira, a nossa terceira bateria das provas que estão comigo vão estar na plataforma. Eu tenho fé em Deus nisso. Estou me programando para terminar. Então, na terça, eu preparo o roteiro hoje, né? O roteiro eu já coloco, dou um jeito de colocar para vocês até amanhã também, o roteiro da recuperação. E quando for na próxima semana, a gente começa com o assunto de recuperação, certo? Aí vocês guardam essas informações que a gente está tendo nessas 2 aulas de terça e de hoje, para que a gente trabalhe elas quando a gente voltar para a prova, para a primeira bateria de provas do segundo semestre, certo? Cadê o Caio, minha gente? Cadê o Caio? O Caio é o exemplo. Ó, vocês anotaram a quantidade de classes de palavras? Quantas nós temos? Quais são elas? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Classes de palavras. Quantas são e quais são? Sara, Paulo, Paloma. São 10, eu acho. Quais são elas, Paloma? Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, numeral, preposição, conjugação, interjeição e advérbio. Conjunção. Conjunção, tá? No conjunção. Muito bem. Olha aí. Tá tudo... Tá anotado, tá printado, Paloma. Anotado. Olha aí. Gente, tenham esse costume de anotar, porque quando você faz a leitura, que você anota, que você lê de novo, você já está estudando, você está revisando e fixando o conteúdo. Quando a gente printa, né, esse negócio de fotografar a esses assuntos, eu sei que é interessante porque você não perde tempo copiando. Menino Pedro, o Pedro, ele tá assistindo aula esses dias? Tá? Não. Meu Deus, ele fez a solicitação aqui, vamos ver. Então, quando a gente faz esse print, a gente não perde tempo, mas em compensação a gente guarda essa informação no celular. Dificilmente a gente retoma. Mas quando eu anoto, eu já tenho uma chance de fixar melhor, porque eu já estou lendo e anotando. Então, já é uma forma de estudar. A gente falou sobre substantivos, certo? Aí a gente foi para os exemplos, né? Falando que as classes de palavras, elas podem ser maleáveis, porque elas vão mudando de acordo com o contexto, elas podem mudar. As classes são pré-determinadas, mas não são definidas, fixadas, para todos sempre, amém. Deixa eu ver aqui. Pedro? Eu nem creio que seja ele que esteja aqui. Vamos ver. Então, vamos lá. Deve ser o Aqui. Caio, professora. Deve ser o Hã? Caio. Deve ser o Caio que botou o nome do Pedro. Caio, não acredito, não. Professora. Minha gente. Professora. Um segundo, vamos lá. Então, a gente fez a classificação, a divisão de substantivos.
9 tipos. Na classificação que a gente vai ter dos substantivos. Professora, Oi. tem uma mensagem no chat do Pedro. Meu Deus, é o Pedro mesmo. Pedro, por liga só a câmera para eu ter certeza que é tu. Não precisa ligar o áudio, não. Só para ver, né? Olhar assim, aí pronto, você pode desligar, não tem problema, não. Eu entendo a questão do áudio. Vamos lá. Os substantivos. Subclassificação deles em 9. Comum, eu vou nomear todos os seres independente de classe, né? Menino, bola, casa. Eu vou dar nome a várias espécies. Tem outra coisa aqui no chat. Então, eu olho bola, casa, sem especificar. Eu tenho o substantivo comum próprio, eu vou dar nomes. Esses nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de ruas, especificamente um nome próprio. Simples quando faz parte apenas uma palavra, casa, bola. Quando a formação desse substantivo eu me utilizo apenas de uma palavra. Sendo assim, o composto, duas ou mais palavras. Porque eu tenho pé de moleque, guarda-roupa, beija-flor, arco-íris. Esses são os compostos concretos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês me digam como é que eu faço essa classificação entre substantivo concreto e substantivo abstrato. O que é o concreto e o que é o abstrato? Lembram dessa conceituaçãozinha que a gente tem de substantivo concreto e abstrato? O concreto a gente toca e o abstrato não. É uma Ó, ideia que nós temos. pronto. Essa ideia de tocar ou não tocar, eu aprendi também assim, né? Eu aprendi que o concreto eu podia apalpar, né? Pessoa, óculos, anel, e o abstrato não, né? Era muito ligado ao sentimento. Mas aí, com os estudos, né? Ele vem e diz assim: o concreto é um ser independente. O que é que isso quer dizer? Ele não precisa de um outro ser para existir. Eu tenho mesa, não deixa de ser o que você falou, né? De apalpar. Tenho mesa, eu tenho caneta. Mas aí eu venho com o conceito de abstrato, que ele vai falar que o abstrato ele depende de um outro ser para existir. Também não deixa de ser a questão de não tocar. Mas ele fala que entra nesses abstratos, nos concretos, aliás, seres imagináveis. Por exemplo, o saci. Eu nunca vi, mas eu consigo idealizar, não consigo? Se eu digo assim para vocês, olha, desenhe o saci. Qual é a ideia que vocês têm na cabeça para fazer o desenho? Menino de uma perna só. Não ouvi. Menino de uma perna só. Pronto. Aí vai lembrar do gorrinho vermelho, do cachimbo, a perna só. Então, os concretos são aqueles que são independentes, incluindo aí os seres imagináveis, da nossa imaginação. Fada, porque a gente nunca viu, eu acredito, né? Duende, que não tem, a gente não tenha visto ainda, sereia, saci, mas que a gente tem uma ideia de como ele é para se concretizar. Enquanto o abstrato, ele depende do nosso, depende de uma outra existência para que ele possa existir. Aí a gente tem aquela questão dos sentimentos, né? Da raiva, do amor, do carinho, afeição. Mas a gente tem que colocar assim, quando for questionar a classificação entre concreto e abstrato, o concreto é um ser independente. Enquanto o abstrato, ele é um ser dependente que vai depender de um outro ser para existir, certo? E aí vocês colocam a questão dos sentimentos, que aí a gente consegue
visualizar melhor. Mas entram também na situação do concreto esses seres que a gente nunca viu, mas que a gente idealiza, que a gente tem ideia de como é que eles podem ser, se precisar concretizar, certo? Primitivo e derivado, simples. Palavras do primitivo. Eu escutei uma definição de um aluno, acho que foi do 4º ano, que ele falou assim, eu falando de substantivo primitivo e derivado, né? Aí ele disse, tia, o primitivo é como se fosse a mãe da palavra. E o derivado é o filho, que vai ser originado a partir do primitivo. Então, palavras primitivas são aquelas que darão origem a outras palavras. E as derivadas são essas palavras originadas a partir da primitiva. Beleza? E tia, Ou, eu tenho uma pergunta sobre esse negócio de abstrato. diga. Tipo, um personagem fictício de algum filme, tipo o Capitão América, o Homem de Ferro, eles são abstratos, não Eles são? são concretos, porque eles existem. Eles existem na sua forma. Se eu te perguntar quem é, você sabe me dizer quem é, não sabe? Sei. Caracterizar, se eu te disser assim, ó, desenhe, você sabe como desenhar. Você sabe quem é. Então é concreto, né? Ele é concreto. Ah, Os animes, os heróis, Superman, todos eles são concretos, porque eles existem. Eles têm uma idealização. É a mesma coisa que ele vai entrar lá com o Saci, com a sereia. Eles foram criados. Então, ele está lá. Ele, independente de você existir ou não, de você gostar ou não, ele está ali. Agora, quando eu falo de raiva, quando eu falo assim, estou decepcionado, para que tenha esse sentimento de decepção, algo aconteceu comigo e a partir desse sentimento, a partir de mim, é que esse sentimento aflora. Então aí eu tenho um abstrato. Ele não tem como existir se eu não estiver chateada, se eu não tiver com esse sentimento em mim, certo? E você não consegue determinar a cor. Tem gente que fala assim, tem a áurea roxa, tem a áurea amarela. Você percebe se a pessoa está bem. Eu ainda não consegui visualizar. Então, para mim, continua sendo abstrato. Porque aí falam assim, quando a gente vai falar de raiva, já imagina alguém vermelho de ódio. Não é isso, a gente não tem essas ligações com cores, mas até então, você não consegue olhar para a pessoa. Quando é com raiva dá para ver, né? Quando a pessoa, mas também quando chora, eu fico toda vermelha. O nariz, o olho, fica tudo vermelho. E não é raiva, é só o choro. Então, esses sentimentos dependem, essas ações, na verdade, né? Esses sentimentos dependem de um outro ser para que eu possa falar deles. Ele sozinho, você não tem uma visualização de como ele seria, tá certo? Eu lembrei do filme Divertidamente. Assistiram? já. Aí eu acabei de lembrar. Tem as cores, né? Tem Pois é. a alegria, a tristeza, a raiva. Pois é, acabei de lembrar. Eu assisti esse filme há muito tempo. Tá com um tempinho já que eu assisti. Mas essa história dos heróis, eles são concretos. Porque se eu disser assim, Paulo, descreve pra mim como é o Capitão América. Você vai falar da roupa vermelha, do raio. É do raio, né? Não tô errando, não, né? Vermelha, tia. Hã? Vermelha. Não é não a roupa do Capitão América? Azul com Azul. vermelho. Azul com Ah, vermelho. tá. Pronto. Lembrei. Dá desconto, gente. Pelo amor de Deus. Então, Respondida a sua pergunta, Paulo? Respondido. Beleza. E os coletivos, conjuntos de vários seres de uma mesma espécie. A gente tem uma listagem enorme. Eu não vou adentrar a essa listagem porque quando a gente for fazer a prova, né, propriamente dita, e eu já separei, gente, 40 questões sobre esse assunto. Ontem eu estudando aqui, né, eu separando esse material, preparando a aula, aí eu vou vendo um monte de exercício, eu separei 40 questões sobre essas classes gramaticais.
Então, quando a gente for realmente aplicar numa prova, aí eu venho com os exemplos mais específicos para vocês, tá? Aqui, próximo. Essa classe aqui, quando vocês já estudaram, certamente, mas eu peço a vocês que tenham muita atenção com relação a verbos. Se tem uma classe gramatical que é trabalhosa, é verbo. Quando a gente vai trabalhar com verbos, são pelo menos umas 6 aulas para falar deles e não é garantido que se saia sabendo de tudo que eu preciso saber em relação ao verbo. Por quê? Além de ter formas nominais, além de ter as conjugações, além de ter os tempos verbais, eu tenho verbos que são aqui embaixo, ó, regulares, irregulares, defectivos e abundantes. Aí eu vou saber das formas nominais, eu vou saber dos tempos, e os tempos eu tenho presente, pretérito e futuro, mas eu tenho as subclassificações, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Então, tudo isso, trabalhado dentro do verbo, ele precisa de muita atenção. Aí eu venho com a classificação, com o conceito de verbo. É a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Tais como sairemos, corro, chovendo. Aqui não tem nenhum exemplo de verbo que indica estado. Ele está feliz, ele está triste. Que aí a gente tem os verbos que indicam a ação, que são esses verbos, que são os verbos que indicam corri, comi, deitei, e os de ligação. E toda vez que a gente for trabalhar com o verbo, a gente vai ver que ele tem várias funções dentro de um mesmo período. Então, aqui, quando a gente for realmente adentrar o conteúdo de verbo, a gente precisa ter toda a atenção do mundo. Exemplos de frases com verbos. Sairemos esta noite. Corro todos os dias. Chovendo, eu não vou. Os verbos são classificados em regulares. Já viram essas classificações de verbos regulares, irregulares, defectivos e abundantes? Em algum momento foi estudado isso com vocês? Vamos lá. Tá aqui, ó. Os verbos regulares são aqueles que o radical, a gente acabou de estudar, radical, a raiz da palavra, permanece o mesmo em toda a conjugação. Exemplo do verbo cantar. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Regulares. O radical do verbo cantar sempre vai ter essa mesma iniciaçãozinha aqui, ó. Independente da conjugação verbal, independente do tempo ou da pessoa, eu sempre vou ter a raiz igual. Isso são os verbos regulares, certo? Os verbos regulares são aqueles em que o radical permanece o mesmo em toda a conjugação, independente do tempo e da pessoa. Aí eu venho para os irregulares. Deixa eu apagar aqui. Os irregulares são os verbos cujos radicais se alteram ou cujas terminações não seguem o modelo da conjugação a que pertencem. Olhem aqui o verbo ouvir. Ouvir. Ouço. Aqui eu tenho OU, C cedilha. Aí eu venho para o ouvis, que é OUV. Já muda o radical na conjugação. Se eu tiver qualquer alteração de radical, eu não tenho verbo regular. Eu já vou ter um verbo irregular. Se qualquer conjugação de tempo ou de pessoa, esse radical mudar, é um verbo irregular. Esse aqui é simplesinho de vocês entenderem. Deixa eu ver aqui. Aí, eu venho para os anômalos. A gente já imagina assim, anômalo, anomalia, defeitos, né? Defectivos. Verbos que apresentam mais de um radical ao serem conjugados. Exemplo, o verbo ser e o verbo ir. No verbo ser ocorrem os radicais diferentes. Olha aqui, ó. Nesse verbo ser,
Toda vez que eu encontro o verbo é, né? Ele é bonito, por exemplo, né? O verbo ser lá na sua conjugaçãozinha no é. Ele é bonito. Eu pergunto assim, cadê o verbo? Aí fica, diz, né? É o é. E eu, que verbo é esse? Como ele tem essas conjugações diferentes, esses nomes diferentes, ele sempre vai confundir. Então, aqui os anômalos, ele tem totalmente a diferença deles nas conjugações. É, seja e era. Mas é o verbo ser. Então, quando eu tenho esse verbo que apresenta mais de um radical a serem conjugados, eu vou ter um verbo anômalo. No verbo ser ocorrem radicais diferentes, note pela diferença entre seja e era. Olha o verbo ir. Eu vou, eu fui, eu irei. É o mesmo verbo, mas eu tenho radicais completamente diferentes para conjugar esse verbo. Então, aqui eu tenho um anômalo. Enquanto no regular o radical permanece o mesmo, independente da minha conjugação, do meu tempo verbal ou da pessoa do verbo. No irregular, mudou o radical em qualquer tempo verbal ou em qualquer pessoa, eu já vou ter um irregular. Aqui eu tenho diferentes radicais. Não é só a mudança de uma letra, de uma vogal ou de uma consoante, não. Eu tenho a diferença total no radical. Seja, era, vou, fui, irei. Muda completamente. Até aqui, ó. Lembrando que aqui a gente está vendo assim, ó, superficialmente essas classes gramaticais, tá? Mas já guardem essas informaçõezinhas porque elas são importantes. E os defectivos não se apresentam em todas as flexões. Olhem o exemplo. O verbo abolir e o verbo reaver. Como é que ficaria? Como é que vocês imaginam que ficaria na primeira pessoa, aqui, ó, do presente do indicativo? Não tem. Mas se for eu abolo, é estranho, né? Então, aqui, ó, o abolir não tem na primeira pessoa do singular. Tem as demais. No presente do indicativo, o reaver não tem as três primeiras pessoas do singular. Nem a primeira, nem a segunda e nem a terceira. E nem a última do plural. Nós reavemos e vós reaveis. Então, quando não existir todas as conjugações desse verbo, aí ele vai ser um defectivo, ele vem com defeito. Conseguem falar para mim agora das quatro classificações? Quando é que ele é regular, quando é que ele é irregular, quando é que ele é anômalo, quando é que ele é defectivo? Sim ou não? Mas olhem, anotem essas informações ou façam foto, o que fosse mais rápido para vocês, mas não deixem de visualizar. Regulares, o radical vai aparecer em todas as conjugações, em todos os tempos. Os irregulares, se eu tiver a mudança de radical, pode ser uma letra, pode ser, aliás, uma letra não, uma consoante do meu radical, ele já vai ser irregular. Os anômalos, quando ele muda completamente o radical, mudou o radical, exemplos do verbo ser e ir, mudou completamente o radical, eu tenho os anômalos. Já os defectivos, quando eles não têm conjugações em certas pessoas. Se ele não tiver, ele já é um verbo defectivo, certo? A gente vai ver isso bem... Aí aqui, ó, os verbos abundantes, que abundam em grande quantidade, apresentam duas ou mais formas equivalentes. Tem uma palavra aqui, essa daqui, ó. Eu sempre vejo o questionamento. Tá aqui, ó. Entregar, entregado, entregue. Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, esse daqui também, ó. Imprimir, imprimido e impresso. As três formas estão corretas.
Aí as pessoas ficam se... Ah, tem outro que não tá aqui. Chegar. Ele havia chegado, ele havia chego. Não tá aqui também. Mas esse daqui, ó, essas são as formas abundantes. Essas formas abundantes apresentam duas ou mais formas equivalentes. Qualquer uma dessas que eu utilizar na minha fala vai estar correta. Certo? Pronto. Aí agora a gente vem para uma que a gente usa o tempo inteiro, que é o adjetivo. Preciso me aprofundar em adjetivo? É a palavra que caracteriza, atribui qualidades aos substantivos, tais como feliz, super interessante, amável. Se eu não me engano, na prova de vocês, tinha falando sobre adjetivos pátrios na primeira questão ou não? Na primeira ou lá nas últimas sobre formação de palavras, sobre desinência de nacionalidade, sim ou não? Nem lembram, né? Eu entendo, Sara. Muitas vezes eu elaboro as provas e vou lendo ela o tempo inteiro, mas quando chega no outro dia me pergunta, eu tenho que voltar para olhar, porque eu também realmente não lembro. Se algumas coisinhas assim, como eu li muito, né, na prova de vocês, porque eu geralmente elaboro essas provas à noite. Então pode acontecer de ter algum erro, porque eu vou digitando, vou cortando, mexendo em algumas coisas. E se eu não ficar olhando o tempo inteiro, eu vou deixar alguma coisa errada. Mas aí, às vezes eu também não lembro. Imagine vocês fizeram a prova semana passada, fazer uma semana agora. Tudo bem. Então, adjetivo, exemplos de frases com adjetivos. A criança ficou feliz. O artigo ficou super interessante. Sempre foi amável comigo. Lembrando que eu posso ter a ordem substantivo, adjetivo, mas eu posso ter o adjetivo antes do substantivo, certo? Certo? Beleza. Tipos de adjetivos. Simples, apresenta somente um radical. Pobre, magro, triste. Adjetivo composto, apresenta mais de um radical. Luso-brasileiro. O que significa esse luso-brasileiro? A Sara ri logo. Ó, luso-brasileiro, Portugal e Brasil, tá? É a junção dessas duas nacionalidades, Portugal e Brasil. Super interessante. Aí eu tenho o adjetivo primitivo, palavra que dá origem a outros adjetivos. Bem aqui, ó, bom, eu posso dar origem a bondoso, por exemplo. Alegre, alegria. Puro, pureza. Adjetivo derivado, palavras que derivam de substantivos ou verbos. Exemplo, escultor do verbo esculpir. Formoso vem do substantivo formosura, a formosura. Eu acho que é um substantivo que a gente quase não usa, essa é a formosura. Tudo bem aqui em adjetivos? Já, né? Pronome. Eu não coloquei só aqui as classificações, mas eles precisam também de um estudozinho um pouquinho mais aprofundado. Porque muitas vezes as palavras que são ligadas principalmente aos pronomes relativos, indefinidos e interrogativos, eles não são muito questionados. Mas quando a gente vai fazer provas, principalmente do Enem, e em textos, eu preciso saber a colocação desses pronomes. Quando a gente for, eu vou até colocar aqui para eu poder especificar quando eu for organizar esse pronome. Pronome aprofundado. Porque a gente sempre trabalha com os pronomes pessoais, que são os do caso reto e o oblíquo, a gente está sempre falando sobre eles, mencionando. Dos possessivos e os demonstrativos. Quando chega nos relativos, eu vou lembrar deles quando eu for trabalhar
com as funções sintáticas. E aí, se eu não lembrar dessa classificação de pronome, eu vou ter dificuldade em guardar essas informações, por exemplo, sobre orações subordinadas, coordenadas, que eu vou ter a introdução delas com esses pronomes. Então, aqui eu vou precisar aprofundar um pouquinho nos pronomes relativos, indefinidos e interrogativos, certo? Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a relação das pessoas do discurso. E o engraçado é que quando a gente começa a estudar essa relação de pronome, a gente começa a fazer as observações em relação à substituição. A esse posicionamento, por exemplo, de indicação de pessoa dentro do discurso, e esse discurso é a fala. Esse eu, contigo, aquele, ele vai falar o seguinte, numa frase, por exemplo, que eu coloco assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui. Maria e João foram aprovados no Enem. 2 pontos. Aquela em... Puxar para mim, né? Letras. E este em direito. Olhem aqui a frase, dá para ver direitinho? Ficou no meio de várias palavras, mas dá para ver, não dá? Deixa eu abrir aqui mais o espaço. Maria e João foram aprovados no Enem. Aquela em letras e este em direito. Vejam como eu posso usar esses pronomes demonstrativos para não repetir, né? Porque ele fala que vai substituir ou acompanhar o substantivo. No caso, quais são os nossos substantivos aqui nessa oração que eu coloquei? Quais são, minha gente? Quais são os substantivos que eu tenho nessa oração, pelo amor de Jesus? Fala alguma coisa aí. Gente, é só eu que falo. Maria e João. Maria e João. Muito obrigada. Já estava ficando aqui. Maria e João é o meu substantivo. Quando eu faço a colocação aqui, ó, aquela em letras e este em direito, eu faço a retomada desses substantivos através de pronomes. Aquela se refere a Maria, certo? E este se refere a João. Aquela vai fazer a remissão, vai lá atrás do primeiro substantivo mencionado, e este faz do mais próximo. Tudo isso a gente vai ver em colocação pronominal. Então, é por isso que quando eu falo assim, ó, pronome vai abrir também várias possibilidades de análises, é porque eu tenho essa colocação pronominal, eu tenho introdução de frases, de orações subordinadas através desses pronomes relativos. Então, quando a gente chegar nessa parte de pronomes, a gente vai estudar assim, ó, esmiuçadamente cada um desses. Por quê? A ideia que se tem é que vocês já viram isso. Colocação pronominal, pronome relativo, pronome indefinido, interrogativo, quem, quando, onde são os interrogativos. Os indefinidos, alguns, todos esses fazem parte desses pronomes e que a gente não lembra. Ou lembra, né? Vagamente. Então, quando a gente chegar nesses estudos de pronome, a gente vai se aprofundar para que não fique dúvidas. A gente realmente precisa dessa análise, certo? E é tão interessante. Na verdade, eu sou meio suspeita para falar, né? Mas é interessante. Quando a gente começa a aplicar, pode ser que na parte de teoria a gente não goste tanto. Mas quando a gente vai para a parte prática, a gente começa a entender essas colocações. Até para a leitura fica mais fluida, bem melhor. Artigo, classe gramatical menor,
com as classificações bem definidas. Artigo é a palavra que antecede o substantivo. São eles a, as, uma. Eu tenho os, que não está aqui, e o a. Tá, uns e umas, que não está aqui. Porque eu tenho os definidos e indefinidos. Menor classe gramatical, de aplicabilidade mais fácil. Exemplos de frases com artigo. O menino saiu. As meninas saíram. Uns constrói, outros destrói. Uma chance é o que eu preciso. Uma chance é o que eu preciso. Os artigos são classificados em definidos e indefinidos. Aqui eu não vou me prolongar, porque eu sei que vocês já dominam esse daqui. Outro interessante, numeral. É a palavra que indica a posição ou o número de elementos, tais como primeiro, dezenas. Exemplos de frase com numeral. E algumas vezes, aqui, ó, tá acabando o nosso tempo. Esse umzinho aqui, ó, jamais poderá ser confundido com o artigo, certo? Vocês vão fazer essa análise pelo contexto. Um pastel, por favor. Aqui vocês vão sempre olhar o contexto para nunca confundir um numeral com um artigo. Primeiro, as damas. Dezenas de pessoas estiveram presentes. Agora aqui, olhando, os numerais são classificados em cardinais. Quais são os cardinais? Sara, se eu estiver respondendo, eu não estou te ouvindo. Quais são os cardinais, meu povo? Botem no chat, não precisa nem se expor. Se não quiserem falar, pode colocar no chat. Cardinais, 1, 2, 3, 4. Os ordinais indicam ordem, ou posição. Primeiro, segundo, terceiro. Os multiplicativos, quais são eles? O triplo, o dobro, certo? Aqui eu tenho os multiplicativos. Quais são os fracionários? Aí vocês vão lembrar lá das questões de matemática. Quais são os fracionários? Um terço, um quarto, um quinto, metade da pizza. E os coletivos indicam conjuntos. Dezena, dúzia, centena. Esses são os coletivos. A gente vai ver isso com calma, mas vocês não devem esquecer disso. Numeral, acho que tá faltando só interjeição. Paloma, tá faltando só interjeição? Preposição. Esse daqui, ó, nosso tempo já tá acabando. E preposição também requer uma atençãozinha um pouquinho, assim, ó. Um pouquinho. Porque, principalmente na preposição, eu tenho um artigo e eu tenho um pronome. Esse daqui, ó. Quando eu for fazer análise, esse azinho aqui, ó. Não confundir com artigo, não confundir com pronome, não confundir. Então, aqui a gente vai ver detalhadamente. Lembrando que eu vou colocar para vocês as notas até amanhã, também colocar o roteiro de recuperação e na próxima semana a gente começa já com esse materialzinho separado. O que a gente vai estudar para fazer a prova de recuperação, tá? Nossa aulinha está acabando. Obrigada pela participação de vocês, pela presença lisonjeira do Pedro. Caio não apareceu. Muito obrigada. Bom final de semana a todos. Certo? Não vou colocar atividades de casa. Vejam só